Após a elaboração do documento de formalização da demanda, no caso de serviços, a- o termo de ciência, que todos os servidores da equipe de planejamento, eles tenham ciência de que estão sendo designados para compor uma equipe de ciência. Após a aprovação pelo requisitante, pelo chefe da unidade, do documento de formalização da demanda, e após a emissão de portaria de designação da equipe de planejamento, dará-se a fase de elaboração ou de planejamento, né, da contratação através da elaboração do estudo técnico preliminar. E o que é o estudo técnico preliminar? O estudo técnico preliminar, conforme dispõe o decreto 10.024, ele é um documento constitutivo da primeira etapa de planejamento de uma contratação, que caracteriza o interesse público envolvido e a melhor solução ao problema a ser resolvido, e que, na hipótese de conclusão, ele vai optar, ele vai dizer se existe a viabilidade técnica daquela contratação ou não. Se a conclusão for pela viabilidade da contratação, esse termo ele vai fundamentar o termo de referência. Ele vai servir de base para a elaboração do termo de referência. É ainda nessa etapa que serão estudadas modelagens e as alternativas de mercado para a tomada de decisão sobre a solução a ser contratada. Nós vamos ver mais à frente um modelo de elaboração, um modelo do documento de estudo técnico preliminar. E o estudo técnico preliminar, conforme dispõe a IN 5 de 2017, ressalta-se que a IN 1 de 2019, que fala sobre o processo de compras, ela não estabelece um modelo de estudo técnico preliminar. A DICS elaborou um modelo de estudo técnico preliminar com base na IN 5 de 2017. Né? E aí, o setor requisitante ele vai ter que verificar se é pertinente ou não a aquisição de materiais. Né? E aí, esse estudo técnico preliminar ele deve ter alguns elementos, né? Esses elementos são: a necessidade da contratação deve novamente ser mensurada, a necessidade da contratação deve estar bem clara qual é a necessidade da contratação, se essa contratação ela possui referência a outros instrumentos de planejamento do órgão ou da entidade, se houver, né? Requisitos da contratação, o que é necessário para que essa contratação, para que essa aquisição ela tenha sucesso, né, para que a gente possa realmente efetivar essa contratação. Vai compor também estimativa das quantidades, acompanhada das memórias de cálculo e documentos que lhe darão suporte. Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar, estimativa de preços ou preços referenciais. Deve ter a descrição da solução como um todo, justificativas para o parcelamento ou não da solução, quando necessário, para a individualização do objeto, o demonstrativo dos resultados pretendidos, o que a gente pretende alcançar com essa contratação, né? Em termos de economicidade e de melhor aproveitamento de recursos humanos, materiais, financeiros disponíveis. Providências, né? Providências que são necessárias para a adequação do ambiente do órgão. Para que eu possa executar esse serviço, é necessário que a gente tenha alguma adequação no ambiente físico da Unifespa, né? Então, isso também vai ser considerado nesse momento. Vamos verificar as contratações correlatadas, ou seja, para que eu possa executar esse serviço, ele precisa de outro serviço? Ele tem uma independência de outros serviços? E no final da elaboração desse documento, a gente vai declarar se essa contratação ela é viável ou não, né? E aí todos os componentes da equipe de planejamento, eles vão fazer essa declaração de viabilidade da contratação ou não. Vamos ver um pouquinho do modelo do documento de estudo técnico preliminar.
E aqui na página da DICS, novamente, nós temos um modelo de estudo técnico preliminar. Conforme já mencionamos, todos esses elementos necessários para que estejam presentes no estudo técnico preliminar, eles estão dispostos lá na Instrução Normativa 5 de 2017, tá? E a Instrução Normativa, ela estabelece quais são os requisitos, os obrigatórios e os facultativos, né? Mais uma vez, eu reforço que as notas explicativas, após a elaboração do documento, elas devem ser retiradas. Eu reforço também que as notas explicativas, elas devem ser lidas com atenção, porque o nosso objetivo é fazer com que compreendam, né, para que o processo de elaboração ele se torne mais fácil, para que vocês tenham uma compreensão maior de como elaborar esse documento. E aí, com base nos elementos obrigatórios que constam lá na IN 5 de 2017, a DICS elaborou esse modelo de documento de estudo técnico preliminar. E aí, no item 1, nós vamos colocar qual é a necessidade dessa contratação, né? E aqui, olha, nós devemos nos atentar que a justificativa deve ser fornecida pela unidade requisitante da contratação. Quem detém essa justificativa é a unidade que está requisitando, porque só ela sabe o porquê ela precisa dessa aquisição ou dessa contratação de serviços. Aqui no item 2, nós vamos indicar se essa contratação ela está alinhada com os planos instituídos pelos órgãos ou entidade. Ou seja, existe algum planejamento da Unifesp e ela está alinhada com esse planejamento da Unifesp, ela está lá no PDI da Unifesp, ela está alinhada com o desenvolvimento institucional ou planejamento estratégico, né? E a gente vai informar, isso somente quando for o caso. Informar a política pública que esteja vinculada ou a ser instituída pela contratação. No item 3, nós vamos citar quais são os elementos necessários para essa contratação. Como eu já coloquei, aqui, esses requisitos da contratação, eles são importantes, porque desses requisitos da contratação, a gente vai ter uma chance maior do resultado do processo ter resultados positivos, de que esse processo ele não reste fracassado ou deserto, tá? E aqui nós devemos elencar os requisitos necessários ao atendimento da necessidade, definir e justificar se o serviço possui natureza continuada ou não, incluir, se possível, critérios e práticas de sustentabilidade que devem ser veiculadas como especificação técnicas, né? Conforme a gente tiver um probleminha técnico, mas estamos voltando. Então, nesse item, nós vamos colocar a questão dos critérios de sustentabilidade. Nós devemos mencionar, né? É sempre importante que todas as contratações públicas elas estejam ligadas com os critérios de sustentabilidade, né? No item 3.4, nós vamos avaliar a duração inicial do contrato. Qual vai ser essa duração do contrato? Ela é 12 meses? É um contrato que precisa ser prorrogado? Ele precisa ter duração maior que 12 meses, por ter natureza continuada? Nós vamos identificar ainda a necessidade de a contratada promover transição contratual ou transferência de conhecimento, tecnologia ou técnicas empregadas, né? Um exemplo claro nisso, por exemplo, a licitação de limpeza, né? Se ela vai fazer essa transição, né, de pessoal, quais são as regras? O ideal é que, como uma forma de fomentar a economia local, que a gente estabeleça isso nos requisitos da contratação. Vamos, nesse momento, elaborar um quadro, identificando as soluções de mercado, né? Possíveis fornecedores, fabricantes,
que atendam às especificações. Um caso bem clássico dessa possíveis soluções de mercado é, por exemplo, nossos serviços de impressão, né? Hoje, a universidade ela tem os serviços de impressão por outsourcing, né? E esse serviço, hoje, ele não contempla o fornecimento pela contratada de papel. Mas nós temos também a opção de outsourcing com fornecimento de papel. Nós temos a opção de nós mesmos termos as impressoras, comprarmos os insumos necessários, ou ainda fazermos essa solicitação de impressão somente sobre demanda, contratar uma gráfica, né? Então, nesse momento, a gente vai identificar as possíveis soluções de mercado que possam atender os requisitos da nossa contratação. E aqui é importante que a gente não estabeleça requisitos que restringam a participação. O nosso objetivo sempre das contratações públicas é o maior número de competidores, o maior número de licitantes que estejam em pé de igualdade para poder concorrer a uma licitação. No item 4, nós iremos informar as quantidades, né, a estimativa das quantidades que pretendemos contratar ou adquirir. Nesse momento, a gente vai definir e documentar o método para a estimativa das quantidades a serem contratadas. Como foi que a gente fez esse levantamento? Foi com base num histórico de utilização? Foi com base num relatório do almoxarifado? Como foi elaborada essa demanda? Deve-se utilizar informações de contratações anteriores. Por exemplo, a nossa aquisição de papel. A gente já tem um histórico de quantos papéis, quantas resmas de papéis foram utilizadas ano passado. Esses documentos, eles podem ser... essas informações, elas podem ser obtidas no almoxarifado, elas podem ser obtidas até mesmo no setor requisitante, que já sabe quanto foi mais ou menos que utilizaram de certo material. Deve ser incluído, neste momento, as memórias de cálculo e os documentos que lhe deram suporte. Como foi que eu consegui essas informações? A partir de quê? Né? De quais foram os documentos que me deram essas informações, que me possibilitaram a chegar nesses quantitativos necessários. Para os casos em que houver necessidade de materiais específicos, cuja previsibilidade não se mostre possível antes da contratação, avaliar a inclusão de mecanismo para tratar essas questões. No item 5, nós vamos fazer um levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo e da solução a contratar. Conforme a gente já colocou lá em cima, quais são as possibilidades de estar adquirindo ou de estar contratando aquele material ou aquele serviço. E aí, aqui, nós vamos mencionar quais foram. Foi o outsourcing com fornecimento de papel? Foi o outsourcing sem fornecimento de papel? E aí nós vamos colocar qual foi a opção escolhida e vamos justificar o porquê da escolha dessa opção. No item 6, nós vamos ter a estimativa de preços referenciais a estimativa de preços ou preços referenciais. Aqui, nós devemos ter mais ou menos uma base, não é a pesquisa de preço ainda, tá? Vocês podem pegar até mesmo esses preços referenciais do CIPAC. Alguns dos materiais os materiais que constam no CIPAC possuem preço. Então, vocês podem pegar esses preços do CIPAC, ou vocês também podem fazer uma pesquisa prévia, né, de preço. Só que essa pesquisa, né, no momento dessa pesquisa, ela não deve seguir os ritos da IN 5 de 2014. Né? Não precisa de, no mínimo, 3 preços. Você pode compor, nesse momento, como só é um preço referencial, você pode pegar apenas um preço lá do site do painel de preços e mensurar nesse momento. E aqui, vocês vão definir e documentar o método da pesquisa, né? Vão incluir nos autos as memórias de cálculo de estimativa de preços. Né? A pesquisa, embora ela não precise seguir todos os trâmites da IN 5, mas vocês devem demonstrar com base em que vocês pegaram, obtiveram esses preços. No item 7, vocês vão descrever a solução de como um todo. Descrever todos os elementos que devem ser padronizados, contratados, executados
para que a contratação produza resultados pretendidos para a administração, né? Vocês vão colocar todos os requisitos necessários para que aquele item a gente possa contratar com sucesso, né? Todos os elementos que sejam essenciais para essa contratação. O item 8. Vou justificar o parcelamento ou não da solução, né? O parcelamento da solução é regra, devendo a licitação ser realizada por item. A gente deve priorizar nos processos de compra e até mesmo de serviço, que essa contratação ela seja realizada na medida do possível, sempre por item. Podemos fazer por grupo? Podemos fazer por grupos. Só que nós temos que justificar esse agrupamento. Porque, geralmente, quando a administração agrupa, acaba-se que perde economia de escala. E a boa prática e a jurisprudência do Tribunal de Contas da União é que a gente priorize a realização de licitações por item e não por grupo. Nesse item, devemos definir e documentar o método para avaliar se o objeto é divisível, levando em consideração o mercado, o fornecedor, podendo ser parcelado caso a contratações nesses moldes assegure concomitantemente ser técnica e economicamente viável, que não haverá perda de escala, né? Todos vocês devem observar, para que possam fazer o agrupamento, né? É técnica e economicamente viável? O que é mais economicamente viável? É eu fazer uma licitação por grupo ou é eu fazer uma licitação por item? Nós temos alguns casos que a licitação por grupo se torna mais viável, né? Às vezes, a contratação de serviços para os campos fora de sede. Quando a gente realiza por grupo, a gente obtém um sucesso maior nessa contratação. Quando a gente realiza por item, às vezes, esse item do campus fora de sede dá fracassado, né? Então, o agrupamento, ele pode ocorrer, desde que esteja justificado no processo, né? Aí nós vamos mencionar também que se haverá um melhor aproveitamento de mercado e se haverá uma competitividade, uma ampliação da competitividade de mercado. Se vai aumentar a competitividade entre fornecedores, né? No item 9, nós iremos demonstrar os resultados pretendidos em termos de economicidade, de melhor aproveitamento de recursos materiais, recursos humanos e recursos financeiros. E aí, nesse item, nós vamos declarar os benefícios, diretos e indiretos, que o órgão ou entidade almeja com a contratação, em termos de economicidade, eficácia e eficiência, de melhor aproveitamento de recursos humanos, materiais, financeiros disponíveis, né? Às vezes, fazer várias contratações pequenas não se torna tão economicamente proveitoso para a administração, porque nós vamos precisar de que mais pessoas estejam fiscalizando esse contrato, vamos precisar que mais pessoas estejam responsáveis por receber esse material, e aí, às vezes, o setor requisitante e a própria universidade não tem material humano mesmo para fazer essa fiscalização de vários contratos, de vários processos de aquisição, né? Por exemplo, um exemplo disso é a contratação, por exemplo, de combustível. Quando a gente licita uma empresa que gerencia, né, que o combustível ele seja adquirido através de cartão, a gente diminui a quantidade de pessoas a estar fiscalizando esse contrato. No item 10, nós iremos informar se há necessidade de providências de adequação de ambiente do órgão. Às vezes, a gente precisa, por exemplo, na licitação de contratação de mão de obra. Quando a gente contrata mão de obra, nós vamos precisar de um local específico para que essas pessoas elas possam ser recebidas, esses terceirizados, eles possam ser recebidos, eles possam ter uma necessidade de um ambiente para que eles exerçam suas atividades. Por exemplo, numa licitação de obras, a gente precisa do canteiro de obras, e isso é uma necessidade da adequação. Isso está previsto lá no projeto básico, né, o canteiro de obras. Aqui, por exemplo, no contratação de motoristas.
a gente precisa de um ambiente para os motoristas, para que os motoristas eles fiquem à disposição da administração. Então, vocês vão colocar. Outro exemplo de aquisição de material, por exemplo, os materiais reagentes químicos, né? Que a universidade pretende comprar. Eles precisam ter um local específico para a sua guarda. Não é simplesmente um almoxarifado, né? Eles precisam de uma fiscalização por pessoas ligadas ao laboratório, pessoas que vão manusear esse material químico. Então, nesse caso de contratação, de aquisição de reagentes químicos, né, a gente precisa de uma adequação, a gente precisa que seja lá no laboratório, seja destinado um local específico para a guarda desses materiais. Nós devemos ainda considerar a necessidade de capacitação de servidores para atuarem na contratação e fiscalização de serviços, né? Principalmente dos serviços continuados. Os servidores eles precisam estar capacitados. A pessoa que vai fiscalizar a fiscalização administrativa. O fiscal administrativo ele precisa ter conhecimento do que ele vai estar fiscalizando, quais são os documentos, ainda mais porque ele vai fiscalizar a questão trabalhista, né? Então ele precisa ter conhecimento sobre isso, sobre questões trabalhistas. Então ele precisa de uma capacitação. Vamos juntar o cronograma ao processo e incluir no mapa de risco os riscos de contratação fracassar caso esses ajustes, né, essa adequação de ambiente, ela não ocorra. E aí a nossa contratação, embora a gente contrate, mas se não tiver o ambiente adequado, se não houver essa adequação de ambiente, a gente pode acabar tendo uma execução falha desse objeto. No item 11, com base em todos os itens anteriores, a comissão ou então a pessoa responsável, a equipe de planejamento ou a pessoa responsável pela elaboração do estudo técnico preliminar, ele vai dizer se essa contratação ela é viável ou não para a administração pública. Se ela for viável, vai dar-se início, então, ao termo de referência, à elaboração de termos de referência. Se não for viável, vamos notificar o dirigente máximo da unidade sobre a não viabilidade da contratação e o processo se encerra. E podemos aguardar para um outro momento em que a contratação seja viável, né? Finalizada a elaboração do estudo técnico preliminar, o mesmo vai ser datado, vai ser informado quem são as pessoas responsáveis pela elaboração, né? A pessoa ou as pessoas responsáveis pela elaboração do mesmo, vai ser gerado um documento PDF. Esse documento PDF deve ser inserido ao processo eletrônico e ele deve ser assinado por todos os integrantes da equipe de planejamento da contratação. Ressalto mais uma vez que a leitura das notas explicativas é de suma importância para quem está elaborando o documento e que as mesmas devem ser retiradas ao final do processo. Eu queria destacar também que, quando forem elaborados os documentos, esse rodapé aqui do documento, ele não seja retirado. Porque, com base nesse rodapé, a gente vai verificar qual foi a versão que o requisitante utilizou. Então, a gente pede para que, quando vocês elaborem esse documento, esse rodapé ele permaneça no documento. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre estudo técnico preliminar. Perguntas sobre o estudo técnico? Intervalo? Bom, às 10h30 nós teremos um pequeno intervalo. E no intervalo, vocês podem encaminhar perguntas, que após o retorno do intervalo, nós estaremos respondendo as perguntas encaminhadas. Que hora é agora? Termo de referência? Bom,
se o estudo técnico preliminar, lá na declaração a declaração dele for pela viabilidade da contratação, a equipe de planejamento ou o servidor responsável, ele vai dar início, então, à elaboração do termo de referência. Destaque-se que o estudo técnico preliminar, ele vai subsidiar todo o termo de referência. Tem vários elementos que estão constantes no estudo técnico preliminar, que eles serão transcritos nos termos de referência